Renato, eu quero agora ampliar um pouco o escopo da nossa zona de debate e te perguntar o seguinte: como é que você avalia a política nacional de minerais críticos e estratégicos? E por que eu te faço essa pergunta, especialmente nesse momento que a gente está agora? Havia, ou não sei se ainda há, muitas divergências entre o setor privado e o governo em relação a essa política nacional. E eu queria entender se dentro do setor privado mesmo há uma consonância, porque entre os próprios players havia ali algumas discordâncias no que seria propositivo ou não para o texto. Então, do jeito que está hoje, qual é a sua avaliação e o que você acha que seria o ideal, né, para a gente impulsionar esse mercado aqui no Brasil? O texto que hoje existe, né, principalmente do PL 2780, que está no Senado e acabou de passar pela Câmara, ele é um texto que representa um marco histórico para o setor. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê os minerais críticos colocados no centro do debate como um argumento de soberania industrial. Então, certamente, ele tem um debate em si que fala muito sobre como o Brasil quer se integrar a essas cadeias globais. E o que o setor, né, defende, o que nós defendemos também, é que esse é um instrumento que tem que ser primordialmente de integração e não de isolamento. Então, quando a gente fala que o texto é um marco, mas ainda precisa de ajustes, a gente toca principalmente em 3 pontos. A existência do conselho, né, para aprovação, homologação de operações societárias, acordos de off-take. Quando a gente olha para esse tipo, né, de instrumento, o que a gente, né, defende é que ele não seja mais uma instância burocrática para mexer naquilo que já funciona ou que precisaria de mais estrutura para funcionar. Burocratizar esse ambiente certamente criaria um cenário, né, de pouca previsibilidade, em que as empresas, os investidores, certamente precificariam esse cenário antes de poder fazer as suas decisões de investimento. O segundo ponto é a questão do licenciamento ambiental. Quando a gente fala em celeridade de licenciamento, obviamente que o setor defende que seja feito com critério, seja feito da forma mais transparente possível, mas que seja feito com prazos, com previsibilidade. Mais uma vez. E, por último, a financiabilidade dos projetos. O texto, ele traz a questão do fundo garantidor e que é um incentivo fundamental para os investimentos, né, que vão ser implementados pelas empresas. Então, garantir que esses investimentos cheguem de forma desburocratizada até as empresas que, de fato, estão desenvolvendo projetos é fundamental para que a gente tenha um texto equilibrado e que fomente o desenvolvimento de mais projetos minerais. Renato, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, vai ser quase que uma provocação. O governo pegou o tema minerais críticos e colocou debaixo do braço. Ele resolveu se engajar nesse tema e o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com grande pressão do governo federal, ele muda como é o cenário hoje no Brasil. Ele dá poder de veto, se mantido, claro, pelo Senado Federal, dá ao governo o poder de vetar operações de mineradoras em território nacional, colocar condicionantes para a exportação desses minerais críticos também. E aqui eu trago o argumento do governo. O governo afirma que, olha, é um tema muito importante, um tema que toca a soberania nacional. Então, faz sentido eu exigir a agregação de valor e controlar quem entra e quem sai nesse setor no Brasil. Você não acha que esses argumentos do governo fazem sentido? Soberania nacional vai muito além de simplesmente controlar um setor e acreditar que a gente pode criar as estruturas para uma indústria florescer a partir da caneta. Eu acho que a gente tem bons exemplos na nossa história onde isso não funcionou. Quando a gente tentou, na década de 80, na indústria de informática, mais recentemente na indústria naval, toda vez que a gente tenta criar, através de instrumentos artificiais, formas de fomentar uma indústria e através de controles, né, a gente conseguir, de fato, aqui, sob o argumento da soberania, tentar, de certa forma, moldar como o setor vai se desenvolver, o que, de fato, a gente está fazendo é trazer mais insegurança
e trazer mais custo de capital sobre como esses projetos são desenvolvidos. Então, a dosimetria desses instrumentos ela é muito importante para que a gente possa definir um texto equilibrado e que, de fato, estimule o setor.